Como ser preguiçoso pode ser exatamente o que você precisa para reduzir sua barriga em menos tempo do que você imagina. Olá, eu sou Thiago Moura, professor de Educação Física há mais de 20 anos e eu estou aqui para contar para você exatamente qual vai ser o meu passo a passo pelas próximas 52 semanas, ou seja, um ano inteiro a partir de agora, dia 1º de dezembro de 2025. A ideia é mostrar para você como você não precisa treinar muito menos treinar todo dia, para que você tenha o resultado que você quer, de ganho de força, redução da circunferência abdominal, principalmente relacionada à saúde, quando você reduz essa gordura da região visceral e da região subcutânea do abdômen. E o que é que eu estou querendo dizer para você? Que mais músculos é igual a menos gordura. Quando a gente fala de protocolo de treinamento para redução de peso, diminuição da circunferência abdominal, a maioria das vezes você vai ver a recomendação de você fazer um déficit calórico. Logo em seguida se fala muito do acréscimo de treinamento aeróbico. Tá? E aí é onde está a questão da minha metodologia e por que eu não acredito nesse caminho. Porque quando você fala de treinamento aeróbico, a gente fala de um gasto de energia geral muito menor por atividade. Ou seja, você vai fazer uma caminhada de 1 hora ou uma corrida de meia hora, você basicamente vai gastar a mesma energia de uma coxinha. Isso não faz sentido metabolicamente. Ah, Thiago, mas eu vi que tem estudos que falam que a atividade aeróbica é o que vai ajudar você a reduzir o percentual de gordura. Não. Tá? Não exatamente. Sabe por que se chama o treino aeróbico de cardio? Não é porque você vai ajudar a reduzir gordura, é porque você vai melhorar a sua condição cardiovascular. Ou seja, você vai melhorar a sua capacidade pulmonar, você vai melhorar a sua capacidade cardíaca e isso naturalmente aumenta uma organela chamada mitocôndria. Tá? Tendo mais mitocôndrias no corpo, seu metabolismo ele funciona com mais eficiência. Mas se a gente for considerar isso, você tem uma vantagem, sem dúvida, o treinamento aeróbico é uma coisa boa de ser feita, mas não quando você pensa objetivamente para a redução de gordura. A melhor estratégia para a redução de gordura é o treino de força. E não é qualquer treino de força, muito menos aquela musculação segmentada, como se você fosse um grande catálogo de músculos. Tá? O que a gente vai fazer é o treinamento composto, com movimentos multiarticulares, em que você movimenta grandes musculaturas e move grandes cargas. Ah, Thiago, nunca treinei força antes, não sei nem o que fazer. Não se preocupe. A gente basicamente vai restringir o seu treino a 3, 4, 5 movimentos no máximo, que são transferíveis para a sua qualidade de vida e que vão movimentar mais de uma articulação ao mesmo tempo, o que vai ajudar você a, primeiro, aumentar a sua força muito mais rápido. 2, tirar do músculo o combustível de armazenamento natural dele, que é a glicose, e pedir para que ele recupere essa glicose, reabasteça o músculo com a glicose que está circulante no corpo. E aí vai fazer sentido para você quando eu digo o seguinte: se você gosta muito de comer doce, se você gosta de comer pão, macarrão, qualquer carboidrato que é de fácil absorção, treinar força para você deveria ser prioridade absoluta, independentemente se você quer emagrecer ou não. Porque a ideia é você regular os seus níveis de insulina, ou melhor, regular os níveis de disparo de insulina por conta dessa glicose que está circulando no organismo. Então, ser sedentário é perigoso. Treinar o aeróbico somente vai te ajudar em uma parte, mas não vai resolver o todo. Vai te ajudar a ter uma saúde melhor, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O treino aeróbico ele vai ter uma função de usar oxigênio como combustível primário da sua atividade física, certo? Por isso que o corpo da gente é muito mais adaptado metabolicamente, biologicamente, a atividades aeróbicas. E aí, para você ter um resultado maior de gasto energético, você vai precisar de um tempo muito maior de treino. Quando a gente fala do treino de força, aí pode ser levantar peso, movimento com peso corporal, chamada calistenia, pode ser também atividades de explosão e potência, como corridas rápidas ou subir escadas em velocidade.
tudo isso pode ser feito em questão de poucos minutos. Então, um treino metabólico, intenso, de força, ele pode durar ali 15, 20 minutos, meia hora, se muito. Tá? Um treino moderado de força, ou seja, um treino que você vai exigir da tua musculatura, que ele trabalhe por um período um pouquinho maior e também gere descansos um pouco maiores, vai ali durar em torno de 40, 45 minutos até uma hora. E aí como é que a gente vai reduzir o seu percentual de gordura, priorizando o treino de força, e por que que a gente faz isso? A minha jornada nos próximos meses é provar em mim o que eu já faço pelos meus alunos. Eu sou professor de educação física que trabalho com treinamento de força há mais de 20 anos. Se contar com o meu tempo de estagiário, eu já vou fazer 23 anos trabalhando com isso. Tá? Eu tive mais de 10 anos trabalhando com musculação, e a musculação clássica incomodava o fato de eu não saber como atingir nas pessoas que precisavam do meu serviço um resultado cada vez melhor, com muito menos volume de treino. Mas eu aprendi isso nos anos subsequentes, passei mais uma década trabalhando com CrossFit e juntando as experiências dos anos que eu trabalhei com musculação clássica, mais os anos que eu trabalhei com CrossFit, mais todo o estudo que eu fiz, tentando achar uma alternativa para esse padrão do bodybuilding, em que você vê o corpo como uma grande coletânea de músculos e não como um ser completo que precisa se mover, né? E pensando também em gerar qualidade de vida, autonomia e bem-estar para uma pessoa comum que não está preocupada em competir, seja ele qual for a competição. Tá? A ideia é você ter o corpo mais forte, mais resistente, que você goste do que vê no espelho, que você se sinta mais confortável com ou sem roupa, mas não necessariamente que exija de você passar várias e várias horas na academia ou uma restrição alimentar severa. Tá? E a ideia para o nosso projeto vai ser, durante 52 semanas, ou seja, um ano inteiro, eu vou fazer 3 treinos por semana, com 3 movimentos por treino. A gente vai priorizar somente movimentos de grande porte, como agachamento, levantamento terra, supino, puxadas e remadas. A ideia é que eu varie pouco os movimentos para que eu possa me tornar cada vez mais proficiente em cada um deles. E aí eu ter mais capacidade de mover carga num agachamento, mais capacidade de mover carga num levantamento terra, mais capacidade de mover carga num supino. E quando a gente move cargas maiores, ou quando a gente tenta fazer com cargas menores cada vez mais repetições, vai chegar num ponto que o músculo chega em exaustão. Isso é o que a gente costuma ver na comunicação de influencers e falar de treinar até a falha. Só que você não precisa treinar até a falha se você estiver trabalhando com cargas submáximas. Inclusive, é perigoso tentar treinar até a falha com cargas submáximas e movimentos compostos. A gente vai trabalhar de forma inteligente, a gente vai criar uma progressão, e essa progressão ela tem qual a sua carga prevista para aquele treino e qual o número de repetições previsto para aquela carga. Para o número de repetições, a gente vai criar uma margem mínima e máxima. Se você não faz a margem mínima, vai estar pesado demais. Se você faz com facilidade a margem máxima, significa que o peso pode subir. Dessa forma, treino a treino, semana a semana, você vai fazer com que o seu corpo naturalmente consiga mover cargas cada vez maiores por um volume de repetições considerado até pequeno. A gente vai criar uma margem de repetição que vai ficar entre 4 e 8 repetições. Isso para os movimentos principais. Porém, se tiver algum movimento acessório, esses movimentos acessórios serão com cargas muito menores, e aí a gente pode fazer um volume de repetições um pouco maior, até 12 ou 15 repetições. Mas a prioridade é esses 3 movimentos básicos: um movimento de puxar, um movimento de empurrar e um movimento de agachamento. Esse movimento de puxar pode ser um movimento de puxar de corpo inteiro, como é o caso do levantamento terra, pode ser um power clean, pode ser uma puxada na barra, pode ser uma remada curvada ou variações. Para você que está chegando agora, todos os padrões de movimento, eles permitem
variações e adaptações ao seu nível de condicionamento. É isso que eu quero mostrar para você, que não existe receitinha de bolo e que não existe um treino igual para todo mundo. Mesmo que você faça um treino muito parecido, se eu te peço para fazer uma remada baixa, por exemplo, que é um padrão de puxar horizontal, mas você não pode fazer aquela carga ou aquele número de repetição, a gente adapta o treino à sua necessidade. Da mesma forma, eu vou criar nessa jornada, para você acompanhar também, como que eu vou fazer a minha adaptação alimentar, quais são as prioridades do que eu vou comer, da forma como eu vou me recuperar, porque o treino não é só o que a gente faz na academia, o treino também depende do seu sono, o treino depende do que você come, o treino depende da sua hidratação. Quando você está num dia ruim, ou quando você não descansou o suficiente, seu rendimento cai. E entender todas essas variáveis para garantir a você, primeiro, consistência no treino. Consistência não é perfeição. Consistência é você manter o mínimo de intensidade e o mínimo de frequência pelo maior tempo possível. Então, ao invés de eu chegar para você e dizer que vou fazer 100 dias direto, todo dia um treino, eu estou te dizendo hoje que eu vou treinar dia sim, dia não, durante 50 semanas. E dessa forma a gente vai conquistar ao longo de um ano um corpo mais forte, com menos gordura, com a cabeça legal, porque o treino de força ele influencia demais na questão psicológica, mental e de prevenção a doenças relacionadas ao cérebro. Então, dessa forma, eu te convido hoje a acompanhar meu processo. Então escreve aqui nos comentários em que mês, em que ano você está vendo esse vídeo e se você já viu no futuro, para mim, para o meu futuro, como é que eu tô, o que é que aconteceu, como é que a gente chegou até aí. Muito obrigado por hoje, até a próxima, valeu!